Bem-vindos a um lugar onde seus maiores medos se tornarão reais. Bem-vindos à Casa do Medo. Lucas sempre foi um jovem aventureiro. Crescido nas bordas de uma pequena cidade cercada por densas florestas, ele conhecia bem as trilhas e os caminhos sinuosos que serpenteavam entre as árvores antigas. Era um fim de semana de verão, quando ele decidiu explorar uma área da floresta que nunca tinha visitado antes. Com uma mochila cheia de suprimentos, ele se despediu de seus pais e partiu cedo pela manhã, animado com a perspectiva de uma nova aventura. As primeiras horas de caminhada foram tranquilas. O sol brilhava através das copas das árvores, lançando sombras dançantes no chão. Lucas caminhava confiante, anotando mentalmente pontos de referência enquanto se aprofundava na floresta. Contudo, ao meio-dia, uma espessa névoa começou a se formar, cobrindo tudo ao redor com um manto branco e frio. Lucas continuou andando, mas a névoa tornou-se tão densa que ele mal conseguia ver 1 metro à sua frente. Ele verificou seu mapa e percebeu que estava perto de um antigo riacho. Seguindo o som da água corrente, ele encontrou o riacho e decidiu segui-lo, acreditando que ele eventualmente o levaria de volta à civilização. Mas o riacho parecia estar zombando dele, serpenteando por entre as árvores e se dividindo em múltiplos cursos que confundiam seu senso de direção. A névoa transformou o familiar em algo estranhamente ameaçador, com árvores que pareciam ter formas humanas e sons distantes que ecoavam como sussurros. Quando o sol começou a se pôr, Lucas percebeu que estava perdido. Tentou usar seu celular para ligar para ajuda, mas não havia sinal. A escuridão começou a envolvê-lo, e ele decidiu montar um acampamento improvisado, esperando que a manhã trouxesse clareza. A noite foi inquieta. Os sons da floresta se tornaram mais altos e mais perturbadores. Ramas quebravam sob pés invisíveis, e o som distante de uma coruja parecia mais um lamento humano do que um simples chamado. Lucas lutava para manter a calma, mas o medo estava começando a dominá-lo. Por volta da meia-noite, ele acordou com um som estranho, como se algo ou alguém estivesse se movendo perto de seu acampamento. Ele acendeu sua lanterna, mas a névoa espessa ainda estava lá, reduzindo sua visibilidade. No entanto, ele viu algo que o gelou até os ossos. Pegadas, frescas, cercando seu acampamento. E não eram apenas pegadas humanas. Algumas pareciam ser de animais enormes, enquanto outras eram menores, mas deformadas, como se tivessem dedos extras. Lucas tentou seguir as pegadas, mas elas desapareciam tão rapidamente quanto surgiam, como se a própria névoa as estivesse apagando. Ele começou a ouvir sussurros, palavras indistintas que pareciam flutuar na névoa. Desesperado, ele correu, tentando se afastar dos sons, mas quanto mais ele corria, mais ele parecia se perder. De repente, ele tropeçou e caiu em um buraco profundo, aterrissando pesadamente no chão úmido. Ao se levantar, ele percebeu que estava em uma espécie de caverna subterrânea. As paredes eram cobertas de desenhos antigos, representando figuras humanas sendo caçadas por criaturas sombrias. Havia também símbolos estranhos que ele não reconhecia, mas que emanavam uma sensação de mal-estar. Lucas explorou a caverna, tentando encontrar uma saída. Mas quanto mais ele avançava, mais os desenhos nas paredes pareciam ganhar vida, as figuras se movendo e se retorcendo. Ele ouviu passos atrás de si, mas quando se virou, não havia nada. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Finalmente, ele encontrou uma pequena abertura e se arrastou para fora, de volta à floresta. Mas algo estava errado. As árvores pareciam mais altas, mais ameaçadoras, e o ar estava pesado com um cheiro de podridão. Ele não sabia quanto tempo tinha passado na caverna, mas a floresta parecia diferente,
quase como se estivesse viva e consciente de sua presença. Lucas continuou andando, cada vez mais exausto e desorientado. A névoa parecia seguir cada movimento seu, e os sussurros nunca cessavam. Ele sentia que algo estava sempre à sua espreita, esperando o momento certo para atacar. E então, ele viu uma figura à distância, uma sombra que parecia observar cada passo seu. Com o coração acelerado, ele correu em direção à figura, gritando por ajuda. Mas quando chegou perto, a figura se desfez na névoa, revelando apenas o vazio. Lucas caiu de joelhos, desesperado, percebendo que talvez nunca saísse daquela floresta. Os dias se transformaram em semanas. Lucas vagava pela floresta, sem rumo, lutando para sobreviver. Ele encontrava rastros de outros exploradores, itens abandonados que contavam histórias de desaparecimentos semelhantes ao seu. A floresta era um labirinto sem fim, e a névoa, uma prisão sem escapatória. Uma manhã, ele acordou e percebeu que estava de volta ao ponto de onde tinha começado, seu acampamento inicial. Mas algo estava diferente. Ao seu redor, havia mais pegadas, e os sussurros agora estavam claros como vozes humanas. Lucas olhou ao redor, e pela primeira vez, viu os olhos brilhantes das criaturas que o caçavam na escuridão. Com um grito de terror, ele correu, mas sabia que não havia escapatória. A floresta o tinha preso em suas garras sombrias, e ele era apenas mais uma vítima de seus mistérios insondáveis. Enquanto a névoa o envolvia, Lucas percebeu que nunca mais sairia daquela floresta. Seu desaparecimento se tornaria mais uma lenda, um aviso para os aventureiros que ousassem desafiar a escuridão da floresta amaldiçoada. E assim, Lucas foi engolido pela névoa, seu destino selado na sombra da floresta.